Olá, meu nome é Adriano Oliveira, da Boston Tecnologia, e essa é a nossa primeira aula do curso de Hardware, onde a gente vai falar aí sobre alguns conceitos básicos, importantes não só para o hardware, mas para os outros treinamentos da área de tecnologia que a gente está fornecendo aqui na Boston. Então esse é o nosso primeiro vídeo. Se você está começando na área, eu recomendo que você assista esses vídeos introdutórios aí, porque os conceitos são bem importantes e vão acompanhar a gente aí durante todo o treinamento, tá legal? E quais são esses conceitos básicos que a gente vai falar aí hoje, né? A gente vai passar rapidamente aí por numeração binária, decimal e hexadecimal. Não se assustem, não é uma aula de matemática, prometo que não vai ser complicado. A gente também aí vai deixar bem claro aí o conceito de bits, bytes, algumas medidas que a gente usa, taxa de transferência, clock, transmissão serial e paralela. Se você nunca ouviu falar nesses termos, não se preocupe, eles são razoavelmente simples de entender, não tem nenhuma dificuldade, e são termos que você vai ouvir direto aí nos nossos treinamentos, e pode ser útil até para você que já está na área e tem alguma dúvida sobre qual que é a diferença de bit para byte, o que é a taxa de transferência. A gente vai tentar explicar isso aí da maneira mais fácil possível. Para a gente começar a montar nosso quebra-cabeça, vamos falar um pouquinho sobre numeração decimal, né? Essa numeração, então, é aquela que a gente usa no nosso dia a dia, né? Provavelmente nossos ancestrais aí faziam contas usando os dedos das mãos. E daí se desenvolveu a numeração que a gente usa até hoje, né? Então a gente usa aí 10 algarismos diferentes, né? Então qualquer valor que a gente queira expressar aí no nosso dia a dia, a gente vai estar usando 10 algarismos diferentes, de 0 a 9, né? Todos os números aí que a gente usa no nosso dia a dia vai ser representado com esses 10 algarismos. E quando a gente fala em numeração decimal, a gente está falando em números que estão na base 10, né? Aí, para dar um exemplo, vamos colocar aí, por exemplo, o número 127, né? Essa é uma forma interessante que você pode entender como é que um número ele é formado, né? Se a gente voltar aí nas aulas aí da escola, lá do primeiro grau, a gente vai lembrar dessas ideias de unidade, dezena e centena, né? E tudo isso acontece porque o número realmente é formado dessa forma, né? O número 127 mesmo, se você olhar aí da direita para a esquerda, a ideia é sempre você começar da unidade, né? O que é a unidade? Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Né? Então 10 elevado a zero é igual a 1, vezes 7 a gente vai ter a nossa primeira unidade. E assim por diante, né? A nossa dezena nada mais é do que o 10 elevado a 1, e a nossa centena é o 10 elevado ao quadrado, que vai dar 100. Né? Então, se a gente somar o 100 com o 20 com 7, a gente tem o 127. E por que a gente está lembrando isso para você? Né? Justamente para a gente contrapor aí o que é a numeração binária. Né? A numeração binária ela é usada em informática, né? E por que ela é usada em informática? Porque ao contrário da gente, o computador ele não entende a numeração decimal. Tudo para ele é na base do 0 e 1, né? Então, existem várias maneiras de a gente falar sobre esse assunto, né? Mas vamos colocar dessa forma, vamos colocar que o computador, o seu computador, tudo que você fala para ele, no fundo, ele manipula um monte de zeros e uns. Tá legal? E daí vem esse nosso estudo aí da numeração binária, né? Então ele só, como a gente acabou de falar, como é binário, em vez de usar 10 algarismos que nem a gente usa, a gente só vai ter 2 algarismos. Então ele está na base 2. Né? Então tudo para o computador é 0 e 1. Então só para mostrar para você como é que um número aqui pode ser formado no nosso exemplo. Né? O número 6... na base 10, ele é a mesma coisa que o número 110 na base 2. E olha só por quê. Muito parecido com aquela continha que a gente fez anteriormente, né? Só que você percebe aí que o número que está em vermelho agora, ele é o 2, ele não é o 10, porque aqui a gente está falando em numeração binária, né? Então a gente só vai ter 2 números. E se a gente fizer aí essa soma,
a gente vai ver que o número 6 é igual ao 4 mais 2 mais 0, né? Em binário, ele vai ser 110. A gente não, nesse primeiro treinamento aqui, a gente não vai precisar ficar falando muito sobre sobre numeração binária, sobre fazer conta. A gente volta nesse assunto quando a gente entrar na parte de redes, que aí a gente vai precisar calcular máscara de subrede, aquele negócio todo. Então a gente vai ter uma aulinha bem mais detalhada sobre esse assunto, tá legal? Mas a ideia aqui é só você lembrar que o computador ele só entende zeros e uns, ele não entende outra coisa, né? A grosso modo a gente pode dizer que o sistema operacional é aquele cara que traduz as coisas que a gente escreve para o computador e a resposta que o computador manda para a gente. E tudo isso a gente falou para chegar aqui para falar sobre bits, bytes e medidas em geral. Então, quando a gente fala em bit, a gente está falando que é a menor unidade que o computador manipula, né? Ou seja, como eu falei anteriormente, o computador só entende 0 e 1. Cada 0 e cada 1 é um bit. Tá? E o bit ele é representado pelo B minúsculo. E a palavra bit vem de binary digital. Então, quando você vê um B minúsculo por aí, ele está representando em informática um bit. E cada bit representa ou 1 ou um 0 que o computador manipula. Tá? Ou seja, em binário nós podemos representar apenas dois estados, como por exemplo a presença ou não de impulso elétrico em um determinado terminal de um circuito integrado. Isso ajuda a gente a entender por que esses componentes semicondutores, né, eles são sempre digitais. E aí fica mais fácil a gente entender realmente esse conceito de digital, né? O que é digital? Digital, a grosso modo, a gente pode falar que qualquer circuito eletrônico que tenha aquele circuito integrado, aquele chip, na verdade ele é um circuito digital, né? Ele é um componente digital, ele só manipula zeros e uns, ele só trabalha com a presença ou com a falta de pulsos elétricos. E assim, ele é um circuito digital. Continuando, a gente agora vai falar o seguinte: para a gente formar um caractere, a gente precisa de 8 bits. O que quer dizer isso? Quando você digita uma letra, tá, no Notepad, por exemplo, cada letrinha, cada sinalzinho que você digita ali, ele precisa de 8 bits. Em informática, a gente aceita que 1 byte equivale a 8 bits. Para não haver confusão, o byte é representado por um B maiúsculo, tá legal? Então a gente não pode confundir o bit com byte, porque na verdade um byte são 8 bits. Voltando ao exemplo da letrinha que a gente coloca, então, se você quiser fazer o teste, você pode abrir aí, por exemplo, o Notepad. Tem que ser um Notepad, não pode ser o Word. E você escrevendo a palavra teste no Notepad e salvar esse arquivo, você vai verificar que ele vai ter apenas 5 bytes, ou seja, 1 byte para cada letra. Mas isso aí só vai dar certo no Notepad. Se você fizer isso em outro editor de texto, que nem o Word, vai ter algumas outras informações referentes à formatação do texto, aí o arquivo vai ficar um pouco maior, né? Mas aí é só uma brincadeira para você ver que realmente o computador ele precisa de 1 byte ou de 8 bits para cada letrinha, para cada númerozinho que você escreve nele. E novamente, né, tome cuidado para não confundir bits com bytes. Se você quiser transformar um valor dado em bytes em bits, é só você multiplicar o valor por 8. Então, por exemplo, 16 bytes ele equivale a 128 bits. Percebe aí que eu sempre estou escrevendo bytes com B maiúsculo e o bits com B minúsculo. Então, se você multiplicar aí 16 por 8, você vai ter aí os 128. Agora, se você quiser fazer o contrário, transformar bits em bytes, então você tem que dividir o valor por 8.
tá legal? 128 dividido por 8 vai dar 16. E aí a gente tem também algumas outras medidas que é interessante, né, a gente usar. Só que você tem que prestar atenção numa coisa, né? Vamos lá. Quando você quando você fala em quilo, né, você vai lá no açougue comprar 1 quilo de carne, na verdade você está comprando 1000 gramas de carne, né? Porque o quilo em decimal, ele é igual a 1000, certinho, né? Quando a gente fala em bits, em bytes, quando a gente fala sobre o que o computador entende, a gente está na base 2. Né? Então, o quilo do computador ele não é 1000 redondinho. Na verdade, o quilo aqui do computador ele é igual a 2 elevado a 10, que dá 1024. Não é uma diferença gigante, mas à medida que isso vai crescendo, essa diferença também vai aumentando. Né? Então, a diferença não é muito grande, mas se a gente falar em tera, por exemplo, e compararmos 10 elevado a 12, né, com 2 elevado a 40, a gente vai ter aí uma diferença de 10% no valor total. Isso explica muita coisa, né? Às vezes você está vendo um valor ali, por exemplo, em HD, e quando você coloca o HD lá, o valor nunca bate, né? Tem uma série de motivos para isso acontecer. Um deles é essa diferença que existe aí entre valores em decimal e valor em binário. E uma coisa que eu acho que é importante aqui você lembrar também é o seguinte. A gente usa, por exemplo, o termo 10 kilobytes, 46 mega, 32 giga, né? O importante é você lembrar, se você não tem ainda muita experiência com essa parte, é você lembrar que o mega ele é 1000 vezes maior que o quilo, que o giga é 1000 vezes maior que o mega, que o tera é 1000 vezes maior que o giga e assim por diante. Para você ter uma noção legal de valor, pelo menos em grandeza, né? Você tem que saber que o mega é bem maior que o quilo, que o giga é bem maior que o mega e assim por diante. Tá? Em informática, como eu disse, né, a gente está na base 2, então o quilo, o mega, o giga, eles são diferentes do quilo, do mega e do giga que a gente usa no nosso dia a dia. Né? Beleza? Não vamos esquecer isso aí, pessoal. E agora a gente chega em numeração hexadecimal, né? Então, é a numeração que usamos para representar algumas coisas em informática, como, por exemplo, endereços de memória, né? Bom, aqui a gente trabalha na base 16. O sistema binário usa 2 algarismos. O decimal usa 10. Então, adivinha quantos algarismos aí a gente vai usar no sistema hexadecimal, né? São 16 algarismos. Então, embaixo aí a gente tem até uma tabelinha, né, onde a gente tem uma comparação. No decimal aí a gente tem os números que vão de 0 a 15. Né, a gente está contando 0, portanto a gente tem 16 algarismos aí. Né? E no hexadecimal a gente vê aí como é que ele é escrito. Né? Até o número 9 é igual, é a mesma coisa. Né? Só que ao invés de 10, a gente vai para o A. A gente representa o valor 10 por um A, o valor 11 por um B, C, D, E e vai até o F. Tá? Depois do F, você começa a escrever de novo os números normais. Tá? Mas aí você tem essas... e qual que é a vantagem, né, de você usar o hexadecimal? Que quando você tem uma quantidade maior de algarismos, uma quantidade maior de símbolos, vamos dizer assim, para expressar um determinado valor, você, na hora de escrever isso, ele vai estar menor. Né? Ele vai estar, em vez de você usar vários caracteres para escrever um determinado valor, você vai usar menos. Então, para dar um exemplo que está aí mesmo aparecendo para você, se você olhar, por exemplo, o número 12, né? Se eu for escrever esse número 12 em decimal, eu vou precisar de 2 bytes para escrever esse número, né? Porque eu preciso colocar 2 caracteres ali. Já em hexadecimal, eu uso um byte só. Eu vou só escrever o C e a máquina já vai entender que aquilo é um 12.
Então isso faz mais sentido quando você tem um número grande, né? Que nem o exemplo que ele deu aí, que é a parte de endereços de memória e tudo mais. Então você vê muitas vezes esses números, principalmente quando a gente vai falar melhor sobre isso mais tarde, mas principalmente quando dá pau no Windows, né? Dá aquela tela azul e normalmente aparece um número todo estranho lá, com umas letras no meio. Essa é uma numeração hexadecimal, né? O Windows está informando o endereço de memória em que deu algum problema no programa e essa numeração está em hexadecimal. Por isso que é legal você saber que existe. Nesse momento, para esse curso de hardware, a gente não vai precisar ficar fazendo muita conversão de binário para decimal, decimal para binário, essas coisas. Pelo menos não nesse momento, tá? Mas você precisa saber que eles existem, você precisa saber aí sobre bit e byte, qual que é a diferença direitinho. Recomendo que você treine um pouquinho isso, que você converta bits em bytes e vice-versa, para deixar essas informações bem sólidas aí para você.